ele vai ser frequentemente aceito a partir de um prisma de tolerância, não de um prisma de realmente amor e plena aceitação. Muitas pessoas LGBTs que estão confinadas agora em suas casas, que estão isoladas, elas estão em casas, em famílias, em situações que toleram elas, que estão lá só para suportá-las e mantém aquela relação de aparência por meio que uma obrigação social do instituto familiar, aí as pessoas não expulsam seus filhos de casa, isso quando não expulsam, porque frequentemente vão expulsar, e essa questão vai ser muito mais complicada no caso de travestis transexuais, que são muito mais expulsas de casa do que as outras pessoas do grupo LGBT. Mas esse convívio familiar dessas pessoas que estão sob o mesmo teto ah, vai ser muito potencializado esses tempos por causa da alteração de jornada de trabalho, que a maioria das pessoas vai ter ou está tendo. Se você não é um trabalhador que trabalha em serviço essencial, muito provavelmente sua jornada de trabalho foi completamente alterada. Ou você não está trabalhando, ou seu contrato, ou você foi demitido, ou seu contrato foi suspenso, ou você está trabalhando de casa mesmo, de home office, ou você está trabalhando em um regime reduzido. Alguma dessas coisas está acontecendo e todas essas opções, todas essas possibilidades, elas fazem com que as pessoas passem maior tempo dentro de casa e isso faz com que elas não tenham escapes normais de daquilo que elas precisam enfrentar dentro de casa. Quando eu tenho que sair para trabalhar, quando eu tenho que sair para estudar, quando eu posso sair para fazer compra, quando eu posso sair para alguma atividade de lazer, bar, shopping, qualquer coisa, tudo isso são escapes que eu tenho no meu cotidiano para sair de alguma situação que eu não quero enfrentar e que frequentemente pessoas LGBTs enfrentam dentro de casa. Elas tentam sair de casa, elas ficam mais tempo no trabalho, elas ficam mais tempo na escola, na faculdade, porque elas não querem gastar tempo e energia dentro de uma casa que pode muito bem fazer mal para ela. E a mesma coisa acontece com as pessoas que moram com essa pessoa LGBT. Frequentemente também, algum pai homofóbico, irmão homofóbico, etc., podem tentar passar mais tempo fora de casa porque não querem ter que tolerar, suportar a existência daquela pessoa que ele considera abominável dentro de sua casa. Ah, e cada vez mais, quando a gente está alongando no tempo esse isolamento social, mais difícil é de eu manter essa linha de tolerância que foi criada entre os familiares, entre as pessoas que moram juntas, para aquela pessoa LGBT continuar sendo tolerada. Então, cada dia mais é uma gota de água no copo, que em algum momento pode acontecer de transbordar e acabar em uma violência doméstica, que é algo que a gente já começou a perceber, que já tem dados que estão sendo lançados em relação à violência doméstica sofrida por mulheres, mas eu tenho certeza, apesar de não ter encontrado nenhum dado oficial sobre o assunto, eu duvido também que vai ter, que a violência doméstica também com pessoas LGBTs está aumentando no tempo de pandemia, porque essas pessoas estão tendo que ficar confinadas com uma família que não necessariamente é a mais agradável de todas. É claro, e tudo que eu estou falando aqui, gente, é claro que existem exceções. Existem as mais variadas exceções, essas famílias são maravilhosas, aceitam completamente suas pessoas, seus filhos, seus pais, inclusive, seus irmãos, parentes, amigos que moram juntos. Existem as mais variadas formas de família, mas existem também aquelas que a gente está falando aqui da situação de vulnerabilidade daquelas pessoas que não têm a sorte de ter uma família que as acolhe. Mas, enfim, quando eu estava pensando sobre essa, essa conversa, essa palestra,
mesmo antes de aceitar o convite, eu estava conversando com uma amiga minha sobre todas essas particularidades de violência doméstica, e uma das coisas que mais me chamou a atenção, e que ainda me chama a atenção, e que me deixa um pouco curioso e preocupado, é com quem que eu estou falando agora. Existem 57 pessoas atualmente nessa sala, e eu fico pensando se alguma dessas pessoas, ela se encontra nessa situação que eu narro agora, de uma pessoa que está, durante o isolamento social, tendo que conviver e enfrentar uma família que não a aceita, que porventura a violente. E eu fico pensando até que ponto tudo aquilo que a gente vai falar aqui, que a gente está falando aqui, vai chegar no ouvido dessa pessoa. Eu gostaria também de se essa pessoa existe, eu gostaria de falar para ela, primeiro, que a coisa mais importante agora em tempo de pandemia, isso para qualquer pessoa, é sobreviver. Então, primeiro de tudo, sobreviva. E, em segundo lugar, não sobreviva apenas ao Covid-19. Sobreviva a si mesma e sobreviva à sua família e tente evitar conflitos desnecessários, porque para a gente poder superar esse tempo de isolamento, evitando o maior número possível de violência doméstica. Não é uma dica que eu gosto de dar, de ficar mais quieto, evitar conflitos. Geralmente eu sou uma pessoa bastante imbativa. Quem me conhece sabe que eu sou bastante cabeça dura. Eu fui bastante cabeça dura com a minha família também, mas graças a Deus ela é ótima. Mas tenta evitar conflito agora, porque as pessoas estão mais estressadas naturalmente, porque não apenas é uma crise sanitária, é uma crise de saúde, mas também é uma crise, como fala, também é uma crise financeira que está abalando muitas pessoas, e isso a gente não pode negar. Então, o nível de estresse está muito alto dentro de uma situação que já tem um nível de estresse muito alto. Então, se você está nessa situação, tenta ficar tranquilo, vivo e mantenha calma. Sobre o convívio familiar, que é o primeiro aspecto que eu estou falando, eu gostaria de indicar para você, já que a gente está em período de pandemia, que quem puder ficar em casa, fica em casa. Eu gostaria de indicar para vocês alguns filmes, documentários, etc., que falam sobre o assunto. Eu acho que pode ser interessante, que vai continuar aquilo que está sendo trazido aqui, que ainda vai ser trazido por mim, pela Duda, pelas perguntas. Então, eu gostaria de indicar, mesmo em uma ordem de, entre aspas, tranquilidade, até um nível mais severo de indicação. Então, vou começar com indicações mais tranquilas, que vocês podem assistir normal para passar o tempo, e terminar com uma indicação um pouco mais pesada. A primeira delas que eu vou fazer para quem está assistindo a gente é a série Pose, que Pose, talvez muitos de vocês conheçam, talvez não conheçam, mas é uma série que logo na primeira cena da série já tem uma demonstração do que é uma violência familiar, de como que essa violência familiar é trazida e é frequentemente observada na realidade, e como que a estrutura familiar, aquilo que a gente chama de família, pode ser revisto e, enfim, remoldurado para a gente continuar vivendo de uma maneira feliz, e que a nossa família é algo que a gente faz, é algo que
É até uma frase de uma drag queen super famosa, que talvez vocês conheçam também, de RuPaul. Ela fala que nós, pessoas LGBTs, temos o privilégio de escolhermos nossa família. Então, acho que Pose mostra bastante isso. É uma série que é muito sentimental, mas eu gosto bastante, dá para vocês maratonarem, é ótimo. Quem puder fazer isso, sugiro que faça e traz discussões muito importantes. A segunda, que já vai começando a ficar mais pesado, é um documentário que chama Paris is Burning, Paris está queimando, em português, mas eu acho que não foi traduzido. É um documentário que foi lançado, acho que na década de 90, início da década de 90, mas que foi gravado no meio da década de 80, que conta basicamente a mesma coisa que é retratado na série Pose, só que Pose é uma série dramática, com atores, etc., e Paris is Burning é um documentário que foi gravado, mas é o mesmo ambiente, enfim, entre aspas, o mesmo enredo que é trazido em Paris is Burning, só que como é um documentário longo até, é um pouco mais severo, porque mostra algumas realidades que são realmente realidades e não dramaturgia. E o último que eu gostaria de recomendar, mas esse só vai para realmente as pessoas que estiverem com a saúde mental tranquila durante o período de pandemia, porque é uma série documentário bastante pesada, que é o caso Gabriel Fernandes. O nome da série documentário é esse, o caso Gabriel Fernandes, com Z, que vai trazer exatamente o que é violência doméstica, aquilo, o ápice que a violência doméstica pode chegar com pessoas LGBTs, porque se trata de um caso paradigmático, emblemático na história dos Estados Unidos, do assassinato de uma criança. Eu não vou trazer muitas coisas aqui, porque pode ser gatilho para as pessoas, mas fica a indicação para quem quiser ver e entender o lado mais escuro da violência doméstica que pode acontecer com pessoas LGBTs. E para além dessa, enfim, termina aqui as recomendações de vídeos, séries, etc. Mas para além dessa tensão que é gerada no conflito, no convívio familiar, essa tensão ela também passa para uma tensão consigo mesmo. Não apenas você tem que conviver mais com seus familiares, mas também você tem que conviver mais consigo mesmo. Você tem que, enfim, a aprender a lidar com os seus demônios interiores, que você também tenta escapar deles a todo momento. Todos nós tentamos, e isso é uma atividade nossa, tentamos constantemente escapar dos nossos próprios demônios interiores. E isso a gente tenta escapar através do trabalho, a gente vai trabalhar para tentar esquecer aquilo que está tirando a gente do sério, isso em relação a nós mesmos, a gente tenta para ir para festa, e dos escapes mais comuns e que podem ter algumas consequências graves, e agora eu vou dar uma de Proerd, são as drogas. Então, todos esses conflitos internos que a gente tem, acaba que nesse período de pandemia, que a gente não pode sair para trabalhar, que a gente não pode sair para ir para a faculdade, a gente não pode sair para encontrar amigos, etc., a gente acaba se esbarrando em nós mesmos, e isso é extremamente difícil. Eu não sei se isso vai ser uma realidade para todas as pessoas LGBTs que estão assistindo, mas para mim, pelo menos, foi o passo mais difícil de se assumir homossexual, no meu caso, é falar para si mesmo que você é homossexual. Contar para os outros é mais fácil do que contar para si mesmo. Pelo menos para mim foi assim, e para outras pessoas que eu perguntei também foi assim, porque uma das perguntas mais difíceis que a gente tem para responder é
quem a gente é. Frequentemente, assim, você descrever uma outra pessoa é mais fácil do que descrever a si mesmo. Tenta fazer um exercício aí, tipo, aquelas coisas de BuzzFeed mesmo. Me aponta três das suas maiores ah, 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 qualidades de três das suas maiores coisas que tem entrevistas de emprego, etc. É de lidar com conosco. Então, as pessoas LGBTs, a, a, a segurança de pessoas LGBTs em período de pandemia e de isolamento social não passa apenas também pela família dela, mas também passa internamente, numa questão de saúde mental dessa pessoa, de que essa pessoa ela tem que ah, ah, revisitar demônios que ela não quer ver. Oi, gente. Desculpa pela falha técnica, mas o João caiu. Ele já está voltando, então vou pedir que vocês esperem um pouquinho. Alô, gente, eu voltei, eu caí, perdão. Eu vou descontar esse tempo na minha fala. Vocês estão me ouvindo? Tá. Onde que eu parei? Eu estava falando sobre demônio. Eu falei tanta coisa que eu já não sei onde parei.
Até eu perceber que tinha caído. Mas enfim, eu acho que eu estava falando sobre os demônios interiores que as pessoas precisam enfrentar durante os períodos de quarentena. Vocês chegaram nesse ponto quando eu estava falando? Bom, pelo, pelo sim, pelo não, em períodos de quarentena que a gente tem que ficar em casa, as pessoas precisam lidar com seus demônios interiores, que frequentemente elas não querem lidar, e elas têm que responder uma pergunta que é super difícil de ser respondida, que é sobre quem você é, sobre narrar você próprio, narrar sua própria história. E quando a gente faz essa pergunta, quem você é, a primeira coisa que a gente pensa de responder é o nome, quem nós somos, o nosso nome, e em segundo lugar, a gente já pensa imediatamente na nossa ocupação, no nosso trabalho, no nosso emprego. O emprego tomou uma posição na sociedade de, de trazer aquilo que a gente é. Nós somos o nosso emprego. Aqui, eu não sou apenas João Felipe, eu sou João Felipe doutorando, sou João Felipe professor. A Duda é a professora Duda, a fulano de tal é o advogado fulano de tal, e a nossa ocupação, o nosso trabalho na sociedade é aquilo que a gente é imbrincado. Não tem como eu separar aquilo que eu faço daquilo que eu sou. E quando eu não estou fazendo alguma coisa, quando me perguntam, quem você é? O que você faz? Que geralmente é essas duas perguntas juntas. Você já coloca uma barreira para essa pessoa de responder. Essa pessoa já, não sei o que eu sou. Você já colocou uma questão para isso. Então, esse convívio vai ficar complicado para se manter a saúde mental das pessoas LGBTs em período de confinamento. E isso nos leva a essa constatação de que a nossa ocupação, aquilo que a gente faz, e quando a gente não está fazendo nada, é uma outra questão. Aquilo que a gente faz é parte fundamental de que a gente é. Mesmo que você, entre aspas, só estude, qualquer coisa do gênero, esteja estudando para trabalhar depois, é algo que é retirado frequentemente de pessoas LGBTs. A possibilidade de eu ter um trabalho, a possibilidade de eu ter um emprego, é algo que possui mais barreiras, historicamente falando, para pessoas LGBTs do que para pessoas que não são LGBTs. E isso é algo que, em tempo de crise econômico-financeira que a gente está vivendo por causa da pandemia, a gente vai se deparar com pessoas LGBTs que estão fragilizadas não apenas dentro de casa, não estão fragilizadas consigo mesmas também, mas elas também estão fragilizadas dentro do emprego. Porque se o emprego já está fragilizado de uma maneira geral para a sociedade toda, ele está ainda mais fragilizado para pessoas LGBTs que historicamente têm menos acesso a empregos formais. Especialmente pessoas travestis transexuais que enfrentam barreiras ainda maiores para entrar no mercado formal de emprego. E isso, essa estigmatização que é trazida pelas pessoas LGBTs no emprego, ela passa por dois aspectos principais, assim. O primeiro de tudo do estigma que ele vai fazer, que o estigma vai trazer, é chamar atenção. Então, o estigma, eu devia ter trazido isso também nos conceitos, o estigma é algo que marca o corpo dessa pessoa, que marca os trejeitos dessa pessoa, o comportamento dessa pessoa, que é percebido por outras. Então, uma pessoa estigmatizada é uma pessoa que tem algo que a marca, tanto corporalmente quanto comportar, o modo de se comportar, o modo de se vestir, etc., que outras pessoas vão reconhecer e frequentemente vão discriminar. Isso é estigmatizar alguma pessoa. Esse é o processo de estigmatização. Pessoas LGBT são pessoas estigmatizadas, principalmente aquelas que você bate o olho e já percebe que é LGBT. Quanto
A partir do momento que o estigma foi percebido, a partir do momento que eu identifiquei que se trata de uma pessoa LGBT, eu coloco o estigma nela e para tirar isso é praticamente impossível. Então, diante dessa estigmatização, diante desse chamar a atenção que pessoas LGBTs têm, pessoas LGBTs que são notadas como pessoas LGBTs, eu vou ter dentro do ambiente de trabalho uma potencialidade de discriminação e preconceito em relação a essa pessoa. E diante dessas possibilidades de discriminação e preconceito, que essa pessoa LGBT tem noção do que está passando, essas pessoas, elas geralmente, dentro do ambiente de trabalho, elas assumem 3 posturas diferentes. Geralmente, não necessariamente vão ser apenas essas 3 posturas diferentes, podem ser outras, mas essas são as majoritárias que a gente costuma perceber nas relações de trabalho envolvendo pessoas LGBT, trabalhadores LGBTs. A primeira postura no trabalho que essas pessoas têm, e eu já estou terminando, viu, gente? É a postura de ficar invisível, tentar se invisibilizar, e isso é algo que parte do próprio trabalhador, não é uma não é para confundir aqui uma invisibilização que a sociedade invisibiliza essa pessoa. Isso é outra coisa que também acontece. Mas dentro da relação de trabalho, muitos trabalhadores LGBTs, eles mesmos tentam se invisibilizar para tentar passar despercebido, para tentar fazer com que esse estigma não seja reconhecido e ele não sofra preconceito e discriminação. Então, essa pessoa que tenta ser invisível, ela chega, ela faz o trabalho dela, ela vai embora, ela tenta não conversar com os outros, trocar muita informação com os outros, justamente para que ela não seja reconhecida como LGBT e não sofra discriminação e preconceito e tenha menos risco de ser demitida, de perder seu emprego em razão disso. O segundo tipo de comportamento que a gente mais percebe em relação a trabalhadores LGBTs também é o palhação, é o brincalhão. Que essa pessoa geralmente é uma pessoa que já chegou com estigma. Ela já chegou sendo facilmente detectada, entre aspas, enquanto pessoa LGBT. Então, como ela sabe que ela já foi detectada como pertencente a essa minoria e que ela está sujeita a discriminação e preconceito, ela vai tentar garantir uma maior segurança do trabalho dela através do humor, sendo uma pessoa super cômica, que as pessoas adoram conversar, uma pessoa querida no ambiente de trabalho, que faz piadas com os outros, faz piadas consigo mesma, e ela vai tentar ter maior segurança no ambiente de trabalho dela, sendo brincalhona e sendo uma pessoa querida, mesmo por aquelas outras pessoas, colegas de trabalho, chefes, que sejam LGBTfóbicos. Isso existe e isso acontece com uma frequência bastante grande no ambiente de trabalho. Essas pessoas brincalhonas que são queridas e por isso conseguem uma maior segurança no emprego. E outro tipo de comportamento que é muito, muito vislumbrado nas relações de trabalho é o do super-herói, que a pessoa ela sabe que e geralmente há uma transição do invisível para o super-herói. A pessoa é invisível, chega, faz o trabalho dela, vai embora, até o momento em que alguém percebe que ela é LGBT. Que é quando alguém percebe que ela é LGBT e que aquela posição dela foi trazida para o campo da realidade, frequentemente essa pessoa vai passar de invisível a super-herói, que vai ser aquela pessoa que vai trabalhar além da conta, além da necessidade. Ela não vai mais chegar e fazer o trabalho dela e ir embora para casa. Ela vai chegar, fazer o trabalho dela, ir embora para casa e levar mais trabalho para casa. Ela é uma pessoa que busca a segurança no trabalho dela a partir de se supervalorizar no emprego. Ela vai ser um empregado tão bom, ou uma empregada tão boa, que rende tanto para a empresa, que mesmo ela sendo gay, lésbica, etc., o patrão ou a patroa não vai conseguir demiti-la porque ela é muito eficiente. E isso acaba fazendo com que ela tenha mais problemas relacionados à saúde do trabalho, porque ela se esforça além das possibilidades, até não apenas mentais, mas também físicas dela, dependendo do emprego. Só que quando a gente está no período de pandemia, e essas pessoas elas já estão preocupadas e tomam todas essas
esses tipos de comportamento, em razão de uma preocupação de ser demitida por causa de uma marginalização no trabalho que elas têm, de uma precariedade no trabalho que historicamente pessoas LGBTs têm, ah, elas, enfim, em período de pandemia, isso tudo às vezes pode ir por água abaixo, porque tá, tem uma pessoa que é brincalhona, que é benquista na empresa toda, mas que o meu cliente não gosta. E isso acontece muito. Pessoas LGBTs, quando elas conseguem entrar no mercado de trabalho, principalmente aquelas que são notadamente LGBTs, uma travesti, uma bicha afeminada, etc., é muito difícil de você ver essas pessoas em trabalhos que têm contato face a face com o cliente, porque isso, entre aspas, espanta cliente. Vai ser muito difícil você encontrar uma travesti, uma transexual, ou então uma bicha super afeminada sendo a atendente de caixa, sendo secretária, sendo a, enfim, a pessoa que está lá para dar a cara da empresa. É muito difícil. Geralmente essas pessoas vão para trabalhos em que elas não têm contato face a face com o cliente. Ah, e agora, em períodos que a gente está demitindo pessoas, que a gente está suspendendo o contrato de trabalho das pessoas, isso pode e vem sendo potencializado cada vez mais. Acho que no Dia do Trabalhador, como é o dia de hoje, a gente tem que lembrar da importância que o trabalho tem na vida das pessoas, porque é o trabalho que vai responder à questão de quem a gente é. Nós somos o nosso trabalho. O trabalho, ele, pelo bem, pelo mal, faz isso. Eu bati muito nessa representação do trabalho, mas é o que ele é. O trabalho conseguiu reduzir a gente a ele mesmo. Então, querendo ou não, é aquilo que paga as nossas contas. É aquilo que pessoas LGBTs precisam frequentemente trabalhar porque elas querem sair de casa rápido, porque elas foram expulsas de casa, porque elas precisam de uma independência financeira mais cedo do que outras pessoas, pelos motivos que eu falei anteriormente. Então, a gente está em um período de vulnerabilidades mil para pessoas LGBTs. Não apenas um período de vulnerabilidade no convívio familiar, não apenas um período de vulnerabilidade na sua saúde mental, convivendo consigo mesmo, mas também um período de vulnerabilidade no trabalho, porque se já era vulnerável antes, agora está mais vulnerável ainda, porque está todo mundo vulnerável e a gente mais vulnerável ainda. Para terminar, que eu já acho que já cheguei no limite, eu só queria continuar com essas indicações, só que agora vão ser indicações de livros para a quarentena, para quem puder, que eu vou indicar, também seguindo uma ordem mais de menos complexo e mais tranquilo de ler até mais complexo e mais, entre aspas, chato. Não, não é chato, não é mais complexo de ler mesmo. O primeiro que eu vou indicar é esse livro aqui, que está espelhado, mas enfim, Eu Travesti, que é da minha amiga Luísa Marilac. A maioria das pessoas deve conhecer ela pelo bordão dos bons drinks. É um livro que, se não me engano, acho que ela vendeu todas as cópias físicas, mas estava para lançar mais cópias físicas. Se vocês não acharem cópias físicas, tem disponível também em e-book no site da Amazon. É um livro maravilhoso. A história dela é uma história que merece ser contada e uma história que merece ser ouvida. Super recomendo, assim, para vocês continuarem lendo isso na quarentena. Um livro que está disponível gratuitamente é um livro do Diverso, que é esse daqui, Gênero, Sexualidade e Direito, que é uma introdução sobre o assunto, traz basicamente conceitos e termos sobre gênero e sexualidade, que é do programa de extensão que eu faço parte aí na faculdade. Ele está disponível gratuitamente no site do Diverso, é só entrar diverso, ufmg.com, que lá tem todas as publicações do Diverso, a maioria delas, acho que todas elas, é gratuita, é só clicar no livrinho lá e baixar. Esse livro aqui também, da Jaqueline Gomes de Jesus, que é uma pesquisadora que eu amo de paixão, que chama Homofobia, Identificar e Prevenir. É um livro bem fininho e bem direto ao ponto, sobre não apenas homofobia. O nome do livro é Homofobia, mas ela fala de LGBTs-fobias em geral, de lesbofobia, de homofobia, de transfobia bastante também.
Um dos livros também, agora a gente vai começar a entrar para aquelas pessoas que estiverem fazendo parte da live, que queiram se aprofundar mais academicamente no assunto, que é um livro da Judith Butler, que é talvez o livro que mais mudou a minha vida acadêmica, que é Quadros de Guerra. É um livro que não vai falar especificamente sobre temática LGBT, apesar de ela só ser conhecida sobre questões de gênero e sexualidade, mas não é um livro que fala sobre isso, fala só lateralmente quando fala, mas que é fundamental para a gente entender como que a vida humana é tratada. E a coleção do Michel Foucault, de História da Sexualidade, que eu acho que é um dos livros básicos, assim, para quando a gente está querendo entender mais e estudar mais sobre sexualidade. História da Sexualidade, pelo menos o volume um é um dos mais estudados, assim. São 3 volumes, mas o um é o mais que realmente traz mais assuntos sobre sexualidade mesmo. E para terminar, uma propaganda minha mesmo, que é super de graça, então, que é a minha dissertação, que não dá para ver aqui porque está em dourado, mas ela chama E Travesti Trabalha? É uma pergunta mesmo. E Travesti Trabalha? Divisão Transsexual do Trabalho e Messianismo Patronal, que foi minha dissertação no mestrado aí na UFMG. É só jogar meu nome ou então o título dela no Google, que você acha ela completa, gratuita, no repositório da UFMG. E eu falo um pouco mais sobre a relação de trabalho, como que ela acontece, por que que ela acontece, aquilo que a relação de trabalho esconde em relação às pessoas, principalmente travestis e transexuais, que eu entrevistei algumas dessas pessoas para fazer o meu trabalho, e é isso. Agora já deu meu tempo definitivamente junto com a quedazinha na transmissão, e devolvo a palavra para Maria Cecília, para Duda. Muito obrigada, João. Foi uma fala perfeita, uma fala que com certeza todos nós temos bastante agora. E só para lembrar, gente, vai passar uma lista de chamada para vocês colocarem o e-mail para a gente poder distribuir a CG para quem está participando da nossa live. Agora eu vou passar a palavra para a professora ambientalista e idealizadora do Transvest, Duda Salabert. Oi, gente, boa noite. Tá todo mundo ouvindo bem? João, obrigada pela fala maravilhosa, muito emotiva, e acho que nesse contexto que a gente está, é fundamental a gente criar essa ilha de afeto, né? A gente tirar da teoria e colocar na prática o ninguém solta a mão de ninguém. O ninguém solta a mão de ninguém não pode ser apenas um recurso estético, né? Tem que ser um recurso prático mesmo, e você construiu aí ilhas de afetos nesse oceano, né, de rispidez e intolerância que nós estamos, e me levou a muitas reflexões. Obrigada mesmo, assim, ótimo te ouvir. Acho que, e obrigado também os companheiros e companheiras que me convidaram para essa conversa, para a gente trocar também informações e construções que nós estamos construindo. Então, como foi apresentado, eu me chamo Duda, sou uma mulher travesti, uma mulher transexual, uma transgênero, tanto faz a forma como vocês me classifiquem, desde que me coloquem no campo das mulheridades. Sou mãe da Sol, a minha filha foi registrada com 2 mães, sou uma mulher transexual lésbica. É importante abordar essa questão, porque as pessoas têm essas dúvidas, às vezes jurídicas, né, burocráticas. Até onde eu sei, não sei se isso é uma verdade, mas até onde eu sei, pelo menos das transexuais travestis que conheço, eu aparentemente fui a primeira mulher transexual do Brasil a conquistar a licença maternidade de 120 dias pelo INSS. Porque primeiro passa pelo INSS, primeiro a escola passa pelo INSS, depois tem o debate com a escola,
sou uma professora e o INSS autorizou, fiquei 120 dias com minha filha. No processo não foi fácil conseguir a licença maternidade, né, mas no processo, um dos ingredientes que temperou esse pedido e engrossou o caldo é que eu estava no processo de hormonização para amamentar a minha filha, e isso acabou sensibilizando também, acredito eu, para eu conquistar essa licença maternidade. Enfim, isso é uma pauta para uma outra live, para uma outra conversa, não é esse o objetivo, mas só mostrando de onde eu falo mesmo. Se der seguindo o que o João falou, se der algum problema, é só vocês comentarem aí. Eu estou acompanhando aqui os comentários, eu posso voltar, posso falar mais lento, posso aumentar o tom também de voz. Bom, eu sempre faço a minha fala da mesma forma, porque eu gosto de trazer um retrato sobre a realidade travesti transexual no Brasil, na América Latina, para que as pessoas entendam a realidade transexual. Acredito que alguns de vocês já devem ter ouvido essa fala, porque já fiz essa fala aí na Faculdade de Direito, já fiz essa fala em vários eventos que eu estou, mas é igual eu falo do Manuel de Barros, repetir, 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 até ficar diferente. Então nós temos que repetir, 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 até a gente construir uma sociedade diferente. Então minha função ética, minha função política, é sempre usar essa fala, enquanto a sociedade não se tornar diferente. Então, se muitos já viram, tem que ouvir de novo, porque nós não estamos conseguindo mudar esse cenário, essa realidade. Então, vou fazer um panorama geral da realidade transexual e desembocar para esse contexto do Covid. Mas, fazendo esse panorama, todo mundo sabe, nós somos o Brasil, somos o país que há 11 anos consecutivos mais mata pessoas transexuais do planeta. Opa, peraí que eu tirei meu microfone, só um minuto. Meu fone, melhor dizendo. Nós somos o país que há 11 anos consecutivos mais mata pessoas transexuais do planeta. 80% desses assassinatos ocorrem com uma violência exagerada, uma violência hiperbolizada. Dificilmente uma travesti é morta no Brasil, assassinada no Brasil com um tiro só. Dificilmente uma travesti no país é assassinada com uma facada só. 80% dos assassinatos registrados, divulgados, publicizados, ocorrem com uma violência hiperbolizada, significa corpos esquartejados, paus e fiás zoanos, braço para um lado, seio para o outro. É essa a nossa realidade. Isso não só porque o mapa da violência trans registra isso, mas eu, enquanto presidente da Transveste, já fui algumas vezes ao IML, reconhecer os corpos que lá aparecem, e a maioria deles aparece assim: corpos esquartejados, paus e fiás zoanos. A nossa luta é que nos matem com um tiro só. A nossa luta é que nos matem com uma facada só. Porque 80% dos assassinatos é com paus e fiás zoanos, corpos esquartejados, braço para um lado, seio para o outro. Na prostituição, né, uma das formas de assassinato comum é o atropelamento, e o atropelamento sempre vem com requintes de crueldade, em que o carro passa pelo corpo mais de 3 vezes, segundo, né, o mapa da violência trans registrado e divulgado anualmente. E aí, repetindo, país que mais mata transexuais do planeta há 11 anos consecutivos, 80% dos assassinatos ocorrem com uma violência exagerada, 83% das travestis assassinadas, travestis negras, 83% das travestis assassinadas, travestis negras, que mostra uma violência interseccional no mesmo corpo, casando gênero, classe e raça, o mesmo corpo encarnando 2 genocídios, o genocídio contra a população transexual e o genocídio contra a população negra. Repito, 83% das travestis assassinadas, travestis negras. E mais. Segundo a UFMG, que mapeou as transexuais de Belo Horizonte, 91% das travestis de Belo Horizonte não concluíram o 2º grau. Se 91% das travestis de Belo Horizonte, segundo a UFMG, não concluíram o 2º grau, é porque a escola tradicional é um espaço de reprodução de ódio, violência e intolerância.
Dificilmente você encontra uma travesti que concluiu o segundo grau. 91% não concluiu. A escola é um dos espaços mais violentos que tem contra nós, pessoas travestis e transexuais. A escola tradicional é extremamente violenta. Então, não existe evasão escolar para travestis. Existe expulsão escolar, porque a escola, aos moldes que nós conhecemos, foi projetada justamente para expulsar qualquer corpo e identidade que emane diversidade. A nossa escola tradicional é uma ferramenta para privilegiar privilegiados e excluir os excluídos. Tanto é que a nossa escola é feita para privilegiar privilegiados e excluir excluídos, é que eu falo sempre, apenas 2,33%. 2,33% das pessoas que fazem medicina no Brasil, que formam em medicina no Brasil, são negras, segundo o INEP. Se só 2,33% das pessoas que formam em medicina no Brasil são negras, é porque a nossa escola é feita para privilegiar privilegiados e excluir os excluídos. A nossa escola é feita para ampliar o abismo social que há na sociedade. A nossa escola é feita para expulsar qualquer coisa ligada à diversidade. Por isso que 91% das travestis, segundo a UFMG, não concluíram o segundo grau. 90% das travestis na prostituição. 90% das travestis na prostituição. E é raríssimo você encontrar uma travesti no mercado formal de trabalho. 90% na prostituição. 91% não concluiu o segundo grau. Como eu disse, 83% das travestis assassinadas eram travestis negras. 80% das travestis assassinadas é com corpos esquartejados, paus enfiados no ânus. É essa a nossa realidade. E o único número, até onde eu sei, oficial, de um órgão oficial do governo sobre a nossa realidade, é um dado do Ministério da Saúde. E é sintomático o Ministério da Saúde ser o único órgão oficial a traduzir ou trazer um número sobre a nossa realidade. E o único número oficial do Ministério da Saúde é esse. Estima-se que no Brasil, 41% das travestis e transexuais estão com HIV. Repito, 41% das travestis e transexuais do país com HIV. Então, a cada 2 travestis que você vir, possivelmente uma está com HIV. Se você conhece 2 travestis, possivelmente uma delas está com HIV. Esse é o nosso cenário. 41% com HIV, 91% não concluiu o segundo grau, 90% na prostituição, 83% das travestis assassinadas, travestis negras, 80% das travestis assassinadas com uma violência exagerada e hiperbolizada. E aí você me pergunta o que há por trás desses números. O que há por trás desses números é um projeto de asepsia social, um projeto de higienismo social. É mantido ainda um projeto de higienismo social. Né? Quer nos expulsar de todos os espaços de poder. Nem direito ao sol é dado a uma travesti. Nem direito ao sol é dado uma travesti. Porque dificilmente você encontra uma travesti de manhã comprando pão na padaria. E aí vocês vêm reclamar do isolamento social, o impacto psicológico do isolamento social. Nós, pessoas travestis e transexuais, de modo geral, vivemos no isolamento social há décadas. Há décadas. Porque difícil, a pandemia está causando, né, um abalo e perdas de emprego. Nós, pessoas transexuais, já convivemos com isso há décadas. Repito, nem direito ao sol nos é dado, porque dificilmente você encontra uma travesti de manhã comprando pão na padaria, porque a violência contra nós é tamanha que começa numa violência no olhar, olhares que nos exotificam, hipersexualizam, ridicularizam,
coisificam. Nós preferimos ficar no isolamento social a enfrentar os olhares da sua mãe, do seu pai, do seu tio, do seu namorado. Preferimos ficar em casa. Né? Parece só nos é dado a esquina de madrugada. E não é dado, é conquistado. Porque se dependesse da sociedade, nem a prostituição não seria dado. Porque eu estou cansada também de todo ano ter que conversar em pontos de prostituição, porque tem lá a polícia querendo expulsar as travestis de lá, ou então moradores do bairro querendo expulsar as travestis que se prostituem lá. E é um absurdo, uma hipocrisia. Porque esse bairro que tem comércio, como aqui na Pampulha, não contrata as pessoas travestis e transexuais, daí 90% na prostituição, e depois ainda quer expulsar as travestis da prostituição. Né? Em vez de fazer uma política de empregabilidade ou sensibilizar, por exemplo, o comércio para contratar pessoas transexuais, não, na verdade quer expulsar as pessoas transexuais. E mais do que um projeto de asepsia, de higienismo social, porque, como eu disse, o isolamento social para nós transexuais é cotidiano. Cotidiano. É normal. Ficar sem ver avô, ficar sem ver pai, ficar sem ver a família, isso está tatuado na nossa identidade. Ficar no isolamento, sozinha, está na nossa identidade. Mas mais do que isso, levando em campos estruturais, o que há no país, eu falo sempre, é um genocídio contra as pessoas transexuais. E vocês, estudantes de direito, têm obrigação de, se lutam pela democracia, se lutam pelos direitos humanos, de publicizar o genocídio que há contra nós, de divulgar artigos acadêmicos sobre o genocídio contra as pessoas transexuais. E eu falo genocídio não é no sentido vulgar da palavra, não é no sentido popularesco da palavra, é genocídio no sentido técnico. Genocídio, segundo a ONU, são 5 critérios para se configurar um genocídio. Nós nos enquadramos em todos. Se fossem 171 critérios, que foi a quantidade de pessoas transexuais assassinadas com uma violência exagerada em 2016, estaríamos em todos. Mas são só 5 critérios. Eu vou ler rapidamente, eu já disse isso em várias palestras, mas eu falo sempre, e vou continuar repetindo, porque se a maioria já viu essa fala, uma pessoa aqui na sala não deve ter ouvido isso. E nós temos que multiplicar, publicizar isso. Vou simplificar e resumir os 5 critérios segundo a ONU para se configurar um genocídio. E lembrando, um país que comete genocídio, ele tem que ser punido com sanções econômicas, como a Alemanha nazista o foi. Mas nem a ONU, nem o direito internacional, né, nem os tribunais internacionais estão preocupados conosco, pessoas transexuais. Porque os tribunais internacionais, né, estão, né, preocupados com questões ligadas à economia, e nós, pessoas transexuais, que somos alijadas do processo econômico macroestrutural, né, somos abandonados e jogados ao léu. Né? Então, primeiro critério para se configurar um genocídio: assassinato de membros do grupo. Nós já somos o país que há 11 anos consecutivos mais mata pessoas transexuais do planeta. Segundo critério para se configurar um genocídio: dano grave. Olha, vocês estão questionando a saúde mental. Segundo critério para ser um genocídio é dano grave à saúde mental e física de membros do grupo. Dano grave à saúde mental e física de membros do grupo. Na Transveste, que é a ONG que eu coordeno, oferece educação gratuita para pessoas transexuais. No primeiro dia de aula, um homem trans, ao pisar em sala de aula, desmaiou. Ele desmaiou ao pisar em sala de aula porque entrar em sala de aula significa ter acesso às maiores violências que ele passou. Tem violência psicológica maior para um grupo de não poder pisar em sala de aula, porque pisar em sala de aula significa ter acesso à maior violência, uma das maiores violências pelas quais ele já passou. Por isso que, segundo a UFMG, que mapeou as transexuais de BH, 33% das travestis disseram que nunca mais querem pisar numa sala de aula. 33% disseram que nunca mais querem pisar numa sala de aula. E você ir questionando, está no isolamento porque está distante da sua sala de aula?
33% dos meus pais disseram que nunca mais querem pisar numa sala de aula. Preferem estar no espaço prisional do que estar numa sala de aula. Terceiro critério para se configurar um genocídio: submissão intencional de membros do grupo a condições de existência que lhe ocasione destruição total ou parcial. Você vai colocar o grupo numa situação que vai ocasionar destruição total ou parcial. 90% das travestis estão na prostituição. Nós não temos nada contra a prostituição, nada contra a prostituição. Pelo contrário, a prostituição é o único espaço, estruturalmente, que garante o mínimo de dignidade para as pessoas transexuais. Mas o problema não é a prostituição em si. O problema é que nossos corpos são colocados à prostituição mais aviltante que tem. Na Transveste, que é a ONG que eu coordeno, a média do programa é R$15. R$15 a média de programa. Média, então tem valores menores. E aí a gente fala para as meninas, olha, 41% das transexuais possivelmente estão com HIV no país, segundo o Ministério da Saúde. Vocês vão fazer programa com camisinha. Elas falam, se pagar bem, eu faço sem camisinha. Mas o pagar bem não é pagar R$100 a mais, não. O pagar bem não é pagar R$15, R$50 a mais, não. O pagar bem é pagar R$5 a mais. R$5 a mais. Aí eu pergunto, o que passa na cabeça do seu pai, do seu irmão, do seu namorado, do seu colega de sala, do seu professor, ao dizer, se eu te pagar R$5, você me chupa sem camisinha? O que passa na cabeça desses homens ao dizer, se eu te pagar R$5, você me chupa sem camisinha? O que passa na cabeça deles é que nós, pessoas transexuais, não somos humanas. Porque a categoria de humanidade não é uma categoria dada. É uma categoria que está em disputa. Até 120 anos atrás, negros e negras não eram reconhecidos como humanos pelo Estado brasileiro. Precisou de séculos de lutas para acessar a categoria de humanidade. E hoje, nós, pessoas travestis e transexuais, não somos reconhecidas como humanas pelo Estado. Tanto é que a nossa maior pauta na América Latina ainda é nome, banheiro e identidade. Se nós lutamos por nome, por banheiro, o STF, os seus colegas do direito aí, ó, o STF está há 6 anos discutindo qual banheiro eu vou usar. E até hoje não concluiu. Se os seus colegas, os seus professores, os seus teóricos não concluíram qual banheiro eu vou usar em 6 anos, se eu luto por nome, quem aí tem que lutar por banheiro? É porque o mínimo para reconhecer meu corpo como um corpo humano não foi dado. Por isso nós valemos R$5. E para terminar e ampliar para o Covid agora, quarto critério segundo a ONU para se configurar um genocídio: medidas destinadas a impedir o nascimento no seio do grupo. Medidas destinadas a impedir o nascimento no seio do grupo. Eu sou uma transexual lésbica. Aí, ano passado, eu queria ter um filho, uma filha, parei de me hormonizar, porque o hormônio modela o nosso corpo. Eu parei de me hormonizar, e aí falei, eu vou colocar silicone no meu corpo. Eu sou professora da rede particular, tenho uma remuneração comparado aos meus pares boa. Cheguei no médico e disse, olha, eu quero colocar silicone no meu corpo. O médico exigiu de mim laudo psicológico, ou melhor, laudo psiquiátrico e um laudo endocrinológico. Exigiu 2 laudos porque a OMS até hoje me coloca no CID, que é a Classificação Internacional de Doença. E até ano passado eu era tratada como doente mental, como uma patologia mental. Até ano passado, um psiquiatra, para fazer qualquer mudança no meu corpo, eu tinha que ter um carimbo de um psiquiatra. Porque o psiquiatra sabe muito mais de mim do que eu mesma. E vocês que são do direito, têm que debater isso. Né? Eu sou um corpo, eu tenho um corpo. Eu sou um corpo, eu tenho um corpo. Eu não tenho direito sobre o meu próprio corpo. Se eu não tenho direito sobre o meu próprio corpo, é porque eu não sou humana. Né? Para eu fazer qualquer mudança no meu corpo, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, exige um laudo psiquiátrico. Agora não está exigindo mais.
porque teve a mudança no CID. Mas existe também um laudo endocrinológico. O médico pediu um laudo endocrinológico. O meu sistema endócrino, para a OMS, tem que fazer qualquer mudança no meu corpo, tem que ser igual ou parecido ao de vocês. E o meu sistema endócrino ser igual ao de vocês, ou parecido ao de vocês, mulheres cisgêneras, significa castração química. Eu tenho que tomar uma dosagem de hormônio tamanha que vai me castrar quimicamente. Aí, quando o Bolsonaro defende castração química para preço, todo mundo fala, nossa, que absurdo. E é um absurdo. Mas eu sou castrada pela OMS, pela Associação Internacional de Psiquiatria. E não só castração química. Muitas de vocês tomam aí um anticoncepcional por dia. Para eu ter um sistema endócrino parecido com o de vocês, no mínimo, eu tenho que tomar 2 por dia. No mínimo. Fora outros hormônios. E além de castração química, eu vou perder minha libido, meu desejo sexual, porque eu vou ter que bloquear minha testosterona. E perder minha libido é perder minha ferramenta de trabalho, porque a maioria das transexuais estão em prostituição. E terceiro, fica estéril. E é um quadro irreversível. Estéril. É porque a OMS leu o 4º critério de genocídio, que é medidas destinadas a impedir o nascimento no seio do grupo. Porque se eu sou uma doença, se eu sou uma patologia, eu não posso multiplicar. Daí eu ser castrada, como os homossexuais o eram, cisgêneros, até 1990, em alguns locais. E o 5º e último critério para se configurar um genocídio, transferência forçada de menores de um grupo para outro grupo. Transferência forçada de menores de um grupo para outro grupo. Segundo a UFMG, que mapeou as transexuais de BH, 6% das travestis foram expulsas de casa com menos de 12 anos de idade. Se 6% isso é público, está lá no site do NU. Se 6% das travestis forem expulsas de casa com menos de 12 anos de idade, mostra que há no Brasil uma transfobia estrutural e institucional, porque as instituições são espaços de reprodução de ódio, violência e intolerância. A família é uma instituição, nos expulsa. Por isso que 6% das travestis foram expulsas de casa com menos de 12 anos de idade. A escola é uma instituição, nos expulsa. Por isso que 91% das travestis não concluíram o 2º grau. O mercado formal de trabalho é uma instituição, nos expulsa. Por isso que 90% das travestis na prostituição. E, né, no sentido mais amplo, né, a terceira idade é uma instituição, de sentido mais filosófico, amplo, é uma instituição nos expulsa, porque nem direito à velhice nos é dado, porque estima-se que a expectativa de vida de uma travesti no Brasil não supera 35 anos. É essa a nossa realidade. E aí isso se agrava absurdamente com a pandemia. Porque se 90% das travestis estão na prostituição, o isolamento social, que é fundamental, ele exige que nós, pessoas transexuais, saiamos da prostituição, que é a única fonte de renda. Só que aí vem a questão, vai falar, mas tem a renda mínima aí que o governo ofereceu de R$600. As transexuais que estão entrando em contato conosco, parte delas são analfabetas. Analfabetas. A gente tem que conversar por áudio. Não tem documento. São analfabetas, não, porque 91% não concluiu o 2º grau. E não há pesquisa que mostre, até onde eu sei, o índice de analfabetismo entre pessoas transexuais, mas eu conheço várias. E aí são analfabetas, não tem documentos, não tem familiares, porque a família já abandonou, não tem amigos, veio de outro estado para cá, não sabe quais órgãos procurar, não tem celular. Essa é a nossa realidade. Ou de inúmeras páginas que a gente conhece, ou pelo menos que a Transveste está ajudando. E aí a Transveste, para tentar minimizar essa realidade, a gente criou, né, na nossa vaquinha uma renda mínima, né, assim,
mínimo, a gente até vergonha de usar esse nome, né? Mas a gente está doando, a gente pegou pela vaquinha virtual que nós tivemos e estamos ajudando 120 pessoas travestis transexuais. 100 travestis com R$ 100 por mês e 20 travestis com R$ 200 por mês. As que ganham R$ 200 são as travestis idosas. Nós consideramos travestis idosas qualquer travesti acima de 35 anos. Então, entraram em contato conosco 20 travestis acima de 35 anos, que recebem R$ 200. E 100 travestis com menos de 35 anos recebendo R$ 100. Nós vamos manter essa ajuda até o fim do isolamento social. Pelo menos nos próximos 4 meses nós vamos manter essa ajuda. Mas o problema vai acabar com o isolamento e a prostituição vai voltar ou não? A prostituição não é regulamentada no Brasil. Aí abriu o comércio, vai abrir a prostituição ou não? Os hotéis de prostituição vão abrir ou não? Vai voltar à escola, vai poder voltar à prostituição ou não? Nós não sabemos quando a prostituição vai voltar, porque não é regulamentado. Não é regulamentado. E aí, regulamentar a prostituição, eu sei que aqui na sala, acredito eu que a maioria é contra a regulamentação, porque vai vir com aquele discurso de setores do feminismo que está objetificando as mulheres, que está dando dinheiro que está regulamentando um cafetão. E aí todo esse discurso que vocês usam, ajuda a manter essa estrutura de que 90% de nossas transexuais são prostituição e não sabemos quando vão voltar a trabalhar. Porque ninguém vai nos contratar, não vai. É a maior crise, e finalmente, para os finais da minha fala, nós vivemos a maior crise do capitalismo da sua história. É a maior crise da história do capitalismo. E essa crise já acontecia antes do Covid-19. O Covid-19 potencializou e escancarou essa crise. E aí, essa crise vai ser sentida nos próximos 10 anos no Brasil. Não vai ser acabou o isolamento, o Brasil vai voltar com tudo. Nós já viemos de 6 anos de uma economia estagnada. Estima-se, no melhor cenário, que o PIB do Brasil vai cair 5%. Mas há quem diga que vai cair 11%. Pra você ter ideia, o pior PIB da história do Brasil, foi do governo Dilma, que foi -3%. Estão esperando -11%. E aí quem vai sentir mais são as pessoas transexuais. Lógico que as pessoas LGBT, de modo geral, vão sentir mais. E entre os LGBT, nós, pessoas transexuais, vocês acham que vão contratar? Se não contratavam as pessoas transexuais antes da pandemia, vai contratar depois? Lógico que não vai contratar. Lógico que não vão contratar. E aí não vão contratar, é a maior crise da história, e a prostituição não está regulamentada. Então, regulamentar a prostituição é garantir o mínimo de condições para as pessoas transexuais trabalharem. Regulamentar a prostituição significa, por exemplo, exigir do dono do hotel, onde as transexuais trabalham, que ele faça uma faxina 2 vezes por dia. É exigir uma iluminação adequada. Porque muitos clientes tiram o preservativo no meio do programa. É exigir saúde mínima no ambiente para que nós possamos trabalhar. Enfim, eu vou terminar minha fala com o que nós temos que fazer, porque o cenário de nós, pessoas transexuais, vai se agravar profundamente. Pelo menos nos próximos 5 anos que vão vir daqui para frente, nós vamos estar numa situação de extrema vulnerabilidade nunca vista na história desse país. Os números que eu mostrei para vocês foi de 2016. Então vamos pegar 2016. 2016 era um cenário econômico muito melhor do que o de hoje. Em 2016, nós tínhamos 90% das travestis na prostituição, 41% com HIV, 91% não concluiu o 2º grau, 80% dos assassinatos com a violência exagerada. E expectativa de vida não superava 35 anos. E isso em 2016. Agora, tendo um PIB que vai cair no mínimo 5%, nós sabemos que vai cair muito mais, deve chegar aos 8%, 9%, e há quem diga 11%.
a maior crise econômica da história do país, esses números vão se potencializar de uma forma que nunca foi vista. O genocídio que estava em curso, que eu mostrei para vocês, vai ampliar de uma forma nunca vista. Então, o que nós podemos fazer? Só ações como da Transvest, como do terceiro setor, não muda estruturalmente. Ajuda aí 100 transexuais na fila da Transvest, na fila. Nós conseguimos ajudar hoje só 120 pessoas. Na fila, nós temos mais de 100 travestis na fila. Então, o que nós temos que fazer, para terminar minha fala, é cobrar dos parlamentares que vocês elegeram que ponham em pauta a regulamentação da prostituição. Cadê as parlamentares? Cadê as parlamentares e os parlamentares que usaram da pauta LGBT para ser eleito, lutar agora pela regulamentação? Sabe por que não faz isso? Porque perde voto. Perde voto. O único que o fez foi o Jean Willis e o projeto do Jean foi arquivado. Foi arquivado. Então cobre, manda lá um WhatsApp, uma mensagem no Instagram. Cadê a regulamentação? Você foi eleito com a pauta LGBT. Cadê a regulamentação? E por último, temos que lutar também, na minha leitura, né, para a gente manter e ampliar a renda básica. Esses R$ 600, que se aumente o valor, né, diminua a burocracia e que isso se transforme numa política de Estado. Uma política de Estado. Né? Temos que lutar pela renda básica, pela renda mínima, porque é isso que vai, de fato, dar o mínimo de dignidade ou o mínimo de condições para sobreviver nós, pessoas travestis transexuais. E termino com a terceira pressão que deve ser feita. A primeira, cobrar do seu parlamentar, da sua parlamentar, que foi eleita e eleito com a bandeira LGBT, para pôr em pauta a regulamentação das pessoas transexuais, da prostituição. Segundo, lutar pela renda básica e ampliá-la como política de Estado. E terceiro e último, nas escolas. Temos que debater cada vez mais a pauta LGBT nas escolas. Porque, termino minha fala assim, o que muda o mundo não são leis. As leis são importantes, mas o que muda o mundo são consciências. É como fala o Gabriel Pensador, muda, que quando a gente muda, o mundo muda com a gente. A gente muda o mundo é na mudança da mente. O que muda o mundo são consciências. Não adianta nada o STF considerar a transfobia um crime inafiançável. O que isso vai mudar na nossa realidade? O que muda na nossa realidade é um debate de gênero e sexualidade em sala de aula. Para ampliar esse debate, para que novas consciências surjam e que futuras gerações, que a geração de minha filha, não sinta na pele o que a nossa geração está sentindo. Obrigada pela escuta, desculpe o tom, mas vai lá, quando terminar essa live, mandar mensagem para o seu deputado federal, para a sua deputada federal, ambos que foram eleitos com a pauta LGBT e sobre, né, a nossa bandeira. Beijo para vocês. Muito obrigada, Duda, pela fala excelente, que foi muito esclarecedora também. Alguns pontos que com certeza foram chocantes, mas como você falou, é importante chocar para poder expandir o nosso conhecimento. E agora a gente vai estar abrindo para as perguntas. Eu peço, por favor, que vocês coloquem o nome nos comentários de quem quer fazer a pergunta, e aí eu vou chamar. Quem for fazer a pergunta pode ligar o microfone, lembrando que o encontro está sendo gravado, então se você não quiser expor sua imagem, liga só o microfone, a câmera não é necessário. Então, vamos ver, podem colocar aí nos comentários que eu vou estar observando para poder chamar.
Lucas Poubel, pode ligar o fone e sua câmera se você quiser. Olá, boa noite. Primeiramente, eu gostaria de agradecer as duas pessoas, mas a minha fala vai especialmente para a Duda. Duda, até no seu aniversário, você conscientizando os outros, né? Gostaria de te parabenizar por todo o trabalho que você faz. E pode saber que você muda, assim, o mundo e nós também estaremos nessa com você. Muito obrigado. Parabéns. Muito Muito obrigada, Lucas, pela fala e parabenizando a Duda. Eu posso comentar o Poubel? Pode. Quem tá falando? O Duda. Luiz? O João? Estão me ouvindo bem, Por tá? favor. Poubel, você é um divo, obrigada. Né? Poubel foi meu aluno no ensino médio, terceiro ano. Obrigada pelo carinho. Vi que você na live que eu fiz com o Gabriel Azevedo, comentando. Obrigado por estar sempre participando. Sou seu fã. Você é uma pessoa maravilhosa, viu? Obrigada mesmo. Agora, Paloma, por favor, se você quiser, de novo, lembrando, ligar a câmera ou pode ser só o microfone. Paloma Eduarda. Sim. Boa noite a todos. Agradeço pela aula de vocês, foi bem esclarecedora e trouxe bastante conhecimento, né, dessa coisa assim, que a gente não tem muito convívio na escola, né, muitas vezes nas mídias e tal. Eu queria ver, assim, qual seria uma medida para tentar incentivar a entrada dessas pessoas LGBT, que é mais no mercado de trabalho, por exemplo, assim, poderia ser o governo oferecer, por exemplo, desconto em imposto, alguma coisa para incentivar as empresas a oferecer mais vagas para esse público, por exemplo? Quer falar, Duda? Pode começar e vai para você, ok? Eu acho essa ideia muito boa, porque nunca teve no Brasil, falando para as pessoas transexuais, né, uma política de empregabilidade de pessoas transexuais. A gente tem uma ou outra empresa que contrata, e aí, como o João falou, contrata, mas não é para ser a cara da empresa, sempre a pessoa fica escondida, né? Por isso que nesses telemarketing, né, onde mais tem pessoas transexuais contratadas, eu acho que essa questão de isenções fiscais para as empresas que contratam pessoas LGBT é importantíssimo, né? É um projeto a se discutir também. E, como o João comentou, as empresas, elas não entendem que quando se contrata uma pessoa LGBT, nós LGBTs normalmente trabalhamos em dobro, né? Porque a gente veste a camisa da empresa porque sabe que dificilmente vai conseguir um outro emprego. Então, a gente trabalha muito mais. Então, há estudos, há diversos estudos, no Brasil eu não conheço, mas internacionais, diversos estudos que mostram que empresas que contrataram pessoas LGBTs, que foi extremamente importante para essas empresas, porque cresceu a produção, característica que nós estamos, devido à vulnerabilidade, de trabalhar mais, porque a gente sabe que dificilmente vai ter uma outra oportunidade como essa. Mas eu acho que sim, criar isenções fiscais para empresas, criar um tipo de empregabilidade é um projeto interessante que pode ser levantado tanto em âmbito federal como em âmbito municipal, né? Porque em âmbito municipal você tem os impostos aqui também, que poderiam ser abatidos a partir de contratação, uma política que se pode fazer, mas dificilmente vai entrar em pauta, porque como nós vivemos a maior crise do capitalismo, né, nós já vivíamos antes do Covid. Antes do Covid, recorde de desemprego no Brasil, recorde de pessoas da informalidade, recorde de pessoas com nomes no SPC, isso antes do Covid. Então, eu acredito que logo depois, a preocupação do Estado vai ser justamente recompor a mão de obra, que seria aquela mais padronizada. E nós, pessoas LGBTs, vamos ser de novo jogadas a escanteio, né?
Mas se nós fizermos pressão na rua, pressão social, pressão com nossos parlamentares, acredito que a gente pode ter algumas vitórias. Complementando um pouco a fala da Duda, concordo com tudo que a Duda disse. Eu acho que sim, as políticas de isenções fiscais e mesmo de outras políticas para tentar fazer com que as pessoas LGBTs, e principalmente travestis e transexuais, sejam mais contratadas no mercado formal de emprego, elas são válidas, elas são necessárias, mas também é uma coisa que vai cair bastante em uma necessidade também de preparar as empresas para receber essas pessoas, porque se eu colocar essa pessoa numa empresa só porque ela está dando emprego, frequentemente, isso eu conversei com muitas travestis transexuais que estavam no emprego formal, muitas delas voltam para a prostituição porque no emprego elas são muito, enfim, elas sofrem bastante preconceito e discriminação na relação de emprego normal, dentro da empresa. Elas são maltratadas, os chefes delas são pessoas horríveis, então, além de se pensar em questão de isenção fiscal para facilitar para as empresas e dar um incentivo para elas contratarem pessoas transexuais, eu acho que também tem que ser preparado, não apenas a empresa, mas a sociedade em geral, de, enfim, tratar travesti como gente. Não é muito difícil. É o básico, mas que muitas empresas não querem, elas simplesmente não querem. É muito fácil, mas falta a vontade da maioria das empresas. Claro que existem exceções, existem empresas que são até, assim, se reconhece que elas são empresas boas para pessoas LGBTs, travestis, transexuais trabalharem, mas a maioria das empresas são empresas que a gente precisa trabalhar junto com elas para que a gente tenha um ambiente de trabalho digno para travestis e transexuais. Parece que ninguém mais quer perguntas. Então, eu vou me permitir uma pergunta para fechar aqui o encontro, né? Eu queria saber como lidar com a discriminação que a gente algumas vezes vê com pessoas transexuais no próprio meio LGBT. Que eu lembro que recentemente teve uma polêmica sobre uma boate que não contratar pessoas transexuais, uma boate LGBT. Como lidar com esse problema? Bom, eu acho que é um debate estrutural, né, que passa por questões educacionais, de que o próprio movimento está inserido na sociedade. Se a sociedade ela é transfóbica, ela é racista, ela é misógina, o movimento não vai estar isento dessas fobias que são estruturais. Então, o próprio movimento vai reproduzir racismo, vai reproduzir machismo, misoginia e, lógico, também a transfobia. O processo de desconstrução é um processo cotidiano, né? Daí a importância do debate de gênero e sexualidade em sala de aula. Agora, o que eu acho que é importante é a gente politizar o movimento, sempre politizar nossas ações e politizar o movimento LGBT, no sentido de entender o que é o peak money, né? Não só o que é o peak money, mas entender qual movimento LGBT nós queremos. Nós temos que entender que é impossível. Impossível. Isso é impossível, dentro da sociedade capitalista, ocorrer a emancipação do grupo LGBT. É impossível no movimento capitalista ocorrer a emancipação do movimento das pessoas negras ou das mulheres cisgêneras. O movimento capitalista, o sistema capitalista é construído por meio da desigualdade. E a base da pirâmide vão ser aqueles grupos que foram historicamente violentados. Lógico que nós não vamos conseguir da noite para o dia, mas nós temos que saber onde nós queremos chegar. Se nós queremos chegar numa sociedade que busca a igualdade, essa sociedade não vai ser dentro do sistema capitalista. Então, temos que entender que o movimento LGBT tem que adotar uma pauta de classe, uma pauta anticapitalista.
foi Stonewall. Então, como o João citou alguns documentários, né, tem no YouTube, vocês digitarem aí, a Revolta de Stonewall. A Revolta de Stonewall é o documentário básico na minha leitura para a gente entender qual movimento LGBT nós queremos construir. Porque nós queremos construir um movimento LGBT que vai reproduzir tudo aquilo que há na sociedade. Nós não queremos esse movimento. É um movimento que seja espelho da sociedade que nós queremos. Então, se o movimento reproduz transfobia, reproduz racismo, né, é porque a sociedade o é. Então, o nosso papel enquanto militante LGBT é remodelar o movimento para que esse movimento seja espelho da sociedade que nós queremos. Então, nunca nós vamos... Em Stonewall, o ensinamento que o Stonewall nos dá é de que é impossível a emancipação dentro de uma sociedade capitalista. Então, essa é a minha concepção. Agora, enquanto não conseguimos fazer, embora o capitalismo esteja numa crise que nunca foi vista e nós não sabemos onde vai parar essa crise, mas enquanto não chegamos nesse processo revolucionário, que nós lutemos pedagógicas, educacionais, né, que é justamente o debate em escola e o debate com os pares. Acho que essa politização que leva à mudança de consciência e à mudança de prática. João, você vai acrescentar alguma coisa? Eu acho que tem pouca coisa, quase nada para acrescentar, só realmente fazer coro à palavra da Duda, porque uma das coisas que a gente percebe quando a gente estuda direito do trabalho é que o direito do trabalho até tenta, mas ele não aguenta. Então, enquanto continuar existindo o sistema capitalista, enquanto continuar existindo subordinação das pessoas, a gente só vai ter medida paliativa, a gente não vai solucionar nenhum problema. Muito obrigada aos dois palestrantes que foram perfeitos, pontuais em todas as suas falas, e a todos que tiraram um tempinho aqui e aprender, se souberam se abrir para ouvir treinamentos. E eu espero, sinceramente, que depois da quarentena, ou até mesmo durante a própria, a gente consiga trazer mais espaços assim. E quero também que todos que estão aqui participem de novo. Muito obrigada e muito boa noite. Lembrando, quem não viu o formulário para a lista de presentes, por favor, assinem. E muito obrigada pela parte de todos. É só isso.